dessa casa. Então hoje eu quero fazer esse início para mostrar para vocês que a gente quer agradecer todo o tempo do espiritual. Em nenhum momento eles me desampararam. Então, a minha prece hoje é o agradecimento. Tá bom? Vamos dar início? Então vamos todos agora, levando o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus e ao plano espiritual dessa casa, nos envolvendo nessa luz e agradecendo pelo trabalho que vai ser realizado na noite, pedindo a eles o auxílio necessário para todos aqueles que aqui vieram buscar, para todas as suas dores e sofrimento. E assim nos envolvendo nessa prece de muito amor e muito carinho, nós vamos envolvendo a Cidinha na prece inicial. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe entregue às tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Vamos dar início à nossa palestra da noite, da nossa irmã, convidando a nossa irmã para a palestra de hoje. Boa noite a todos. Muito feliz de receber o convite para estar mais uma vez nessa casa, que nos acolheu desde a primeira vez com muito amor e carinho. E sempre é bom a gente compartilhar as nossas alegrias e também as nossas tristezas. Eu não sei, eu percebi a sua emotividade, não sei qual motivo. Nós tivemos uma questão também essa semana, e tudo é aprendizado, né? Tudo é aprendizado. Meu filho Luca, a bisavó dele, de 95 anos, desencarnou no sábado. E nós ouvimos de algumas pessoas a seguinte fala: quantos anos? 95. Mas também, né, já viveu bastante. Mas também, 95 anos, puxa, 95 anos participando da terceira idade, fazendo capoeira, sendo a Miss terceira idade, caiu fazendo atividade na terceira idade. Fraturou o fêmur. E aí, obviamente, a gente sabe, né, que em função da fragilidade, da idade, das condições, as coisas vão se complicando e ela veio a desencarnar no sábado passado. A gente sabe que a pretexto, né, a morte, ela espera um pretexto. A gente sabe que o nosso dia, a nossa hora, está programado. A gente só não sabe quando, mas o Pai sabe quando. E aí, o tema que eu escolhi, quando a Beth, lá no Bênção de Paz, falou para mim que vocês haviam feito o convite, de imediato me veio a palavra otimismo para falar. Eu nem sabia da situação da avó, nem sabia que ia acontecer o que aconteceu com a avó. Mas eu acho que o que a gente pode entender, exemplificar, é fácil a gente falar para os outros, seja otimista, cultive o otimismo, né? Tenha ânimo, deixa essa tristeza de lado, levanta, né?
Deixa essa preguiça de lado, seja otimista, seja proativo. É difícil eu chegar para a Bisa e dizer para ela assim: não, vai dar tudo certo, você vai ficar curada, você vai sair daqui, você vai voltar para a terceira idade. Nós não temos permissão para dizer isso. Eu entendo que numa situação dessa nós temos que, sim, dar força na doação da energia, na doação de amor, e dizer para ela assim: vai passar, porque tudo passa, vai passar, e passou. Eu tive a oportunidade, nós tivemos a oportunidade de estarmos com ela no hospital 2 vezes na semana passada, na terça e na quinta. E na quinta-feira eu ofereci uma prece, se ela desejava a prece. E aí quem estava lá, nós nos unimos, demos a mão e aí eu fiz uma prece e pedi a Deus que a protegesse. Pedir a Deus que nos ajudasse a deixar de lado as mágoas, as tristezas, os ressentimentos, as raivas, tudo aquilo que a gente, aquela coisa mesquinha que a gente tem no convívio, no dia a dia, entre pessoas, seres humanos. E que a gente deixasse ali naquele momento somente aquilo que era de bom. O amor, a família que ela construiu, os filhos que estavam ali, os netos, o bisneto. Então eu mentalmente eu pedi: Deus me ajuda a levar uma palavra de amor nesse momento. Em nenhum momento eu disse para ela: não, vó, você vai ficar boa, você vai sair daí andando. A gente não pode fazer isso. É muito difícil para uma pessoa que está numa situação dessa. É muito difícil para a família que está ali ao redor a gente falar: seja otimista, vai dar certo. A gente não tem competência para saber se vai dar certo ou não vai dar certo. A gente precisa confiar que sempre tudo dá certo. É o que eu sempre falo para ele. No fim, tudo sempre dá certo, de um jeito ou de outro. As coisas se arranjam. É o mesmo que Chico diz, né? Tudo passa. Então a gente precisa dizer: tudo passa. Isso vai passar. E passou. Né? Todos estão mais aliviados porque já era um processo de cuidados paliativos. Então todos... É claro que a gente pensa na morte, né? Na finitude, a morte do corpo físico. Quem diz que o espírita não sofre? Quem diz que o espírita não sente saudade? Quem diz porque a gente crê na vida eterna, porque a gente crê na reencarnação, porque a gente crê na comunicação entre os espíritos? Mas a gente sofre sim. A gente sente a perda, a gente sente a dor, a gente sente a saudade do toque, do tato, da pele, do cheiro da pessoa, da conversa, da voz, das risadas, das brincadeiras. Então a gente sente a passagem, mas ao mesmo tempo, quando é uma situação em que já é esperado, a gente agradece sim pela misericórdia de Deus. E aí todos voltam às suas vidas ao normal, às suas rotinas, os dias vão passando e a dor vai se agrandando e a saudade fica. A saudade fica. Não tem como a gente negar que a saudade fica. Um dia aperta mais, um dia aperta menos. Mas a gente precisa prosseguir o nosso caminho, a nossa caminhada. Porque cada um de nós tem um caminho, tem uma caminhada, tem uma jornada para cumprir. E aí é onde entra o otimismo nessa situação toda? Hoje em dia fala-se muito do otimismo, daquele otimismo exagerado, que é o positivismo tóxico. Existem pessoas falando sobre isso, pesquisadores falando sobre isso, psicólogos falando sobre isso, filósofos falando sobre isso. E a gente precisa separar o que é o otimismo
E o que é o positivismo excessivo, o positivismo tóxico? Quando o otimismo passa a ser tóxico. O otimismo passa a ser tóxico quando a gente renega as nossas dificuldades. Quando a gente nega aquilo que a gente está vivenciando. Então, assim, eu tenho uma pessoa amada num leito em fase final de vida. Como que eu posso ser otimista? Como que eu posso ser também aquele positivista, né, que fala assim, não aconteceu nada, é mentira, ela não está doente, uma situação de uma doença terrível, como câncer, por exemplo. Como que a gente nega? Não é possível negar. Então, o que a gente precisa entender nesse otimismo? Como que eu serei otimista e como que eu transmito otimismo para uma pessoa que está numa situação de uma doença terminal, por exemplo? É orando, é fazendo a nossa doação de amor, de energia, de afeto, de presença, de companhia. E nunca negando aquela situação. Às vezes a gente não quer acreditar naquilo que nos aflige, naquilo que nos acontece. Mas é importante a gente reconhecer o que nos acontece, a gente reconhecer uma situação de dor, a gente reconhecer uma situação corriqueira, uma situação material, uma situação financeira, uma situação de uma perda de emprego. A gente não pode fugir. Eu não posso sair por aí, né, contando piada, cantando para todos os cantos e dizer assim, não, tá tudo bem, isso vai passar. Isso vai passar e aí a gente cruzar os braços, sentar, daqui para fora, para todo mundo, não, eu estou bem, estou feliz da vida. E eu me introjetar cada vez mais para dentro de mim mesma e entrar num processo depressivo, num processo de eu sou um fracassado, eu não dou certo, isso não vai dar certo, eu não vou conseguir. Não, vamos arregaçar as mangas e vamos à luta. Vamos trabalhar. Vamos reconhecer a nossa dificuldade, aceitar a nossa dificuldade e vamos buscar os recursos que nós todos temos para poder superar essas dificuldades. Eu acho que a segunda vez que eu vim aqui foi para falar de serenidade. O otimismo, ele precisa de serenidade. O otimismo precisa de racionalidade. O otimismo precisa da fé raciocinada e não da fé cega. Então as coisas caminham lado a lado, juntas, uma ao lado da outra. Eu fui buscar o significado da palavra otimismo lá no dicionário conforme definições de Oxford Languages. A palavra otimismo vem de optimus, do latim optimus, que significa ótimo, mais o sufixo ismo, então, ótimo mais otimismo. Seria o superlativo de bônus. O que é bônus? É o que é bom. O que é o superlativo? Né? É o exagerado. Então, é bom, é ótimo, é super. Optimus, que possui muitos opes, riquezas, dons, recursos. Eu achei bem interessante essa definição. Tem várias definições de vários dicionários diferentes, mas esse da Oxford eu achei bem interessante. Que possui muitos opes, riquezas, dons, recursos. Nós possuímos riquezas materiais? Talvez não, muito poucos as têm. Mas nós temos dons e nós temos recursos. Graças
graças a Deus, nós todos pisamos solos sagrados, que são os nossos solos da nossa fé, da nossa crença, da nossa religião, da nossa filosofia de vida. Só por isso, só por estarmos numa noite de quarta-feira ouvindo uma palestra numa casa espírita, nós temos o dom, nós temos o recurso. E seria muito ingrato de nossa parte não reconhecer esses dons e esses recursos que Deus nos dá de graça. Ele está dentro de nós. E assim, nós temos todos esses dons e esses recursos dentro de nós. O Evangelho, a doutrina espírita, os ensinamentos, eles vão nos fortalecendo, eles vão enriquecendo o nosso repertório de conhecimento, e só através do conhecimento que a gente consegue se libertar de muitas amarras. O que seria a definição? Disposição para ver as coisas pelo lado bom e esperar sempre uma solução favorável, mesmo nas situações mais difíceis. Se a gente pegar só essa definição, está claro e está explicado. É que às vezes a gente sai um pouquinho dessa definição, né? A gente esquece que as dificuldades existem e que a gente tem condições de superá-las, de ultrapassá-las e muitas vezes de resolvê-las. Está nas nossas mãos resolvê-las, está na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso coração, buscar recursos para resolvê-las. Aí tem alguns pensamentos de alguns filósofos. Para o filósofo Leibniz, tudo vai no melhor dos mundos possíveis. Doutrina irrefutável. Olha o pensamento dele. Já que esse mundo é o único conhecido, e no entanto, incrível a tal ponto o mal é evidente nele, ele levava a religião a sério, e a religião inevitavelmente é otimista. Se Deus existe, o melhor existe. Toda religião é um otimismo metafísico. Então assim, ele tem uma visão de que o mundo é esse é o único mundo, que nós espíritos sabemos que não, das moradas na casa de meu pai. E se Deus criou esse mundo perfeito, então esse mundo é bom, mesmo nele existindo o mal. Voltaire, depois, mais para frente, ele rebaixa esse pensamento dele. Ele fala, não é bem assim. Porque o mal existe sim. E não é criação de Deus. Na cabeça dele, Deus criou o mundo, criou o bem e criou o mal. A gente já sabe, né? A gente já escutou várias discussões a respeito disso. Que Deus não criou o mal. O mal é o resultado das nossas ações, das ações humanas. Né? Das mentes humanas. Um outro filósofo, Alain Badiou, o pessimismo é de humor, o otimismo é de vontade. Todo homem que se dá por vencido é triste. É melhor reerguer-se do que ficar caído, visar a alegria do que a tristeza, governar-se do que se entregar, mas desde que não se sacrifique um só grama de lucidez. Ele já tem um pensamento mais assertivo a respeito do que é o otimismo. A gente caiu, não vai chorar que caiu, levanta e não entra nesse processo, né? Eu caí, ó, coitadinho de mim. Eu estou triste, ó, coitadinho de mim. Então, tentar substituir uma situação negativa por uma situação mais positiva. A verdade para um filósofo vale mais do que a felicidade. E aí tem um filósofo grande, pessimismo da inteligência, otimismo da vontade. Ver as coisas como são, depois dar-se os meios de transformá-las, considerar o pior, depois agir para evitá-lo. Mesmo assim morreremos? Sim. Mesmo assim envelheceremos?
claro, mas teremos vivido mais. Então, esse é um filósofo que já tem um pensamento um pouco mais otimista a respeito do otimismo, da conduta, né, do comportamento otimista, da mente otimista. Reconhecer as dificuldades, reconhecer o problema e ir buscar as condições para resolver. O que a doutrina espírita nos oferece? Falando de doutrina espírita, porque somos espíritas, estamos numa casa espírita. O que as religiões nos oferecem? Porque a gente não pode ficar só no nosso mundinho, né? Eu sempre falo, eu trago meu filho na palestra, meu filho é um bandista. E ele aprende muita coisa magnífica na Umbanda. E a gente precisa abrir os nossos olhares para tudo. Porque não é só a doutrina espírita, não é só a Umbanda, não é só o Candomblé, não é? Todas as religiões, desde que elas tenham Deus como o Pai, os ensinamentos do Cristo ou dos orixás ou de todas as forças da natureza como o caminho reto do bem, elas nos acrescentam, elas nos trazem benefícios. No nosso caso, falando de doutrina espírita, a doutrina espírita, ela nos ensina a fé no futuro. Mas esse futuro não é o futuro amanhã, depois de amanhã, daqui a um ano, daqui. Né? É o futuro da vida eterna. A gente precisa entender isso. Amor ao próximo e a prática da caridade. Busca pela evolução moral. A tal da reforma íntima, que é um termo que muitos não gostam de usar, mas que tem um fundamento. É importante a gente se reformar intimamente e moralmente falando. Prática do bem, trabalho ativo, gratidão, perseverança, recomeço, autocompaixão. Todos os recursos que a doutrina espírita e que qualquer religião do bem, qualquer religião que prega a caridade, qualquer religião que ensina o bem, que pratica o bem, que cultiva o bem, tem todos esses recursos à disposição, nos ensinam todos esses recursos. Mais uma vez eu volto a dizer, seria muito egoísta e muito ingrato de nossa parte não reconhecer cada uma dessas ferramentas e não colocá-las em prática. Pode parecer muito fácil, muito utópico. Não, não é fácil. Não é fácil ser caridoso, não é fácil praticar o bem, não é fácil perdoar, não é fácil o auto-perdão, a auto-compaixão, como se fala. Nada disso é fácil, ninguém está dizendo que é fácil, mas não é impossível. E aí a gente precisa dar sempre o primeiro passo, porque senão nada acontece, depende de nós, só de nós. O otimismo é uma força para a superação de adversidades, incentivando a perseverança, a gratidão, o autoconhecimento e o trabalho ativo, sempre com consciência de que o sofrimento pode ser um meio de aprendizado para o crescimento espiritual. É a história do bem sofrer ou mal sofrer. Eu estou passando por uma situação de sofrimento. Ok, difícil ser otimista nesse momento. Mas o que eu tenho que fazer? Qual que é o primeiro recurso que eu posso utilizar? Prece. É uma introspecção, é um respirar, acolher o seu próprio coração, a sua mente, recolher-se dentro de si mesmo e fazer uma prece, uma oração. Respirar, equilibrar sua mente, equilibrar a sua alma, o seu espírito, a sua aura. Temos o recurso? Temos o recurso. O otimista deve ser aquele que percebe que as coisas não estão bem. Esse é o otimista. Que o Ivan da Cunha fala que é um realista esperançoso. Acho que eu falei isso na primeira palestra. Ele não gosta do termo otimista. Ele substitui por um realista esperançoso.
que o otimista deve ser. Ele percebe que as coisas não estão bem, mas sabe que poderão melhorar e faz a sua parte. Então é a questão de uma fé operante. Não é só orar, é o conjunto da obra, né? É o pacote completo. Não adianta eu só orar, eu vou 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 orar. Não, eu tenho que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para tentar melhorar. Prática da caridade, fazer o bem para alguém, por exemplo. Eu uso um exemplo também de uma vivência minha. Eu ando muito na rua com a minha cachorra. Encontro muito com moradores de rua, lá no bairro onde eu moro. Eles falam boa tarde, eu respondo boa tarde. Eles falam bom dia, eu respondo bom dia. Eles falam boa noite, eu respondo boa noite. E sempre eles falam de uma forma muito respeitosa. Se eu não responder, que mal eu estou fazendo para essa criatura? O simples fato de responder um bom dia, um boa noite, um boa tarde, muda a atmosfera daquele local, daquele momento, daquele encontro. Não estou falando uma coisa que é de, você está sendo muito sonhadora, você está sendo utópica. Não estou. Porque é uma experiência que eu tenho tido muitas vezes, quase todos os dias. Então assim, eu vou sair na rua com medo, eu não vou falar boa tarde para o morador que passa por mim. E invariavelmente, todos eles têm a necessidade de cumprimentar. Eu já percebi isso, eu já observei isso ao longo aí de 4 anos que eu tenho essa vivência por conta da cachorra. Ela não faz sujeira dentro de casa, então eu saio na rua com ela várias vezes no dia. Eu moro entre 2 comunidades, ali no Tatuapé. Então, assim, o meu prédio ele fica meio na linha de fogo, né? Entre os moradores das 2 comunidades. Eu moro ali perto da comunidade do Pau Queimado, não sei se vocês conhecem, ali na Marginal. A gente percebe que eles fazem questão de cumprimentar para dizer, olha, eu só sou morador de rua, eu não sou ladrão, não sou bandido. Alguns até conversam, chegam a conversar, chegam a falar, porque o dia está assim, porque o dia está assado. Comentam da cachorra, essa daí, esse pode confiar. Alguns são mais fechados. E eu me acostumei tanto com essa situação que eu passei a cumprimentá-los quando eu passo também. E está tudo bem. Isso é um pouquinho do bem que a gente pode fazer. É uma forma de fazer o bem, é uma forma de praticar a caridade, porque a gente esbarra com as pessoas na rua, no dia a dia, no trânsito. Meu Deus do céu, como é difícil ser carinhoso, como é difícil ser otimista, é difícil, não consigo. Mas eu procuro não responder, eu xingo com as janelas fechadas, mas eu procuro não responder. Né? Mas são exercícios que a gente precisa fazer de pouquinho em pouquinho, até que isso se torne uma coisa mais natural na vida da gente. O otimismo gera entusiasmo, que por sua vez gera confiança em si mesmo. Eu fiquei otimista de vir aqui falar sobre otimismo, e aí é a questão do gerar o entusiasmo, é a questão de nós professores também, né? Aliás, um salve para todos os professores, se tiver algum professor aqui, que hoje é o dia, nós 3 somos professores, mas somos todos professores, né? De alguma forma somos professores. O professor ele sente muito prazer quando ele vai pesquisar alguma coisa para desenvolver uma aula sobre um determinado assunto, sobre um determinado tema. É muito prazeroso. E isso é um círculo virtuoso, né? É isso que quer dizer aqui, que o otimismo ele gera entusiasmo.
confiança, porque aí a gente fala assim, puxa, eu estudei, eu aprendi um pouco mais e eu pude transmitir aquilo que eu aprendi. Essa é a sensação que eu tenho sempre, das vezes que eu vim aqui fazer a palestra, uma vez que eu já fiz lá no Bênção de Paz. Então a gente precisa entrar nesse círculo virtuoso, é importante. O que Jesus fala para nós sobre o otimismo? Jesus nunca falou do otimismo assim claramente, né? Nunca usou a palavra otimismo, mas Jesus sempre nos mostrou o quanto é importante o bom ânimo. Então, algumas passagens. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 34. A outra passagem é bem conhecida. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Está em João capítulo 16, versículo 33. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se a gente parar para analisar essa fala de Jesus, a gente pensa assim, meu Deus, ele foi crucificado, ele viveu aquela tortura toda, ele nos perdoou e ele fala, eu venci o mundo. Então é mais uma comprovação de que a vida real não é essa vida aqui, é a nossa vida espiritual. Porque Jesus foi morto na cruz, mas ele subiu aos céus, voltou e ficou com a gente, né? Porque ele está com a gente todo dia. Então a gente precisa entender que como não ser otimista se o Cristo nos fez tantas promessas, nos garantiu o bem, nos garantiu, calma, tenha bom ânimo, você vai vencer o mundo, eu venci o mundo. Quer sofrimento maior do que o que Cristo passou naquela cruz? Ele fala de paz e descanso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Já estou acabando. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está em Mateus capítulo 11, versículo 1. Joana de Ângeles traz para nós uma mensagem do livro Convites da Vida. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Edivaldo Pereira Filho. Estou cheio de conforto, transborda-me o gozo em toda a nossa tribulação. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Não vitalizes tristezas nem desencantos, apesar das configurações de sofrimentos que surjam e se avolumem pela senda que percorres. Quando tudo parece perdido, invariavelmente uma solução surge inesperada, providencial. E se não se materializa a resposta almejada, diretriz melhor conduzirá o problema de maneira salutar para ti mesmo, se te dispuseres a esperar. Sombras não se modificam com sombras. O pântano não renascerá drenado com a condenação da lama. Mister esparzir luz e fazer canais providenciais. Para tanto, o homem deve impor-se a tarefa de abrir janelas de otimismo nas salas onde dominam tristezas e arejar caminhos pestilenciais de pessimismo mediante o aroma da esperança. Pessimismo é enfermidade que engendra processo de psicose grave por antecipação de um mal que talvez nem ocorra. A cada instante as circunstâncias geram circunstâncias outras. Fatores atuais compõem fatores futuros, dependendo da direção que lhes imponhas. Não te canses, desse modo,
exageradamente sob o peso da nostalgia ou te entorpeças asfixiada pelos tóxicos das frustrações que todos experimentam. Entrega-te a Deus e deixa-te conduzir tranquilamente. Otimismo é estímulo para o trabalho, vigor para a luta, saúde para a doença das paisagens espirituais e luz para as densas trevas que se demoram em vitória momentânea. Nas duas traves da cruz, quando tudo pareceria perdido, o justo, em excelente lição de otimismo, descerrou os painéis da vida verdadeira, morrendo para ressurgir em gloriosa madrugada de imortalidade, que até hoje é um canto sublime e a rota segura, plena de alegrias para todos nós. E assim, né? O otimismo, aqui fala da questão do otimismo no cérebro, só rapidamente para pensar na questão da saúde. Quando pensamos de forma positiva, o cérebro libera substâncias como dopamina e serotonina, neurotransmissores associados ao prazer e à sensação de bem-estar. Essa ativação química melhora funções cognitivas como memória, foco e criatividade. Estudos demonstram que pessoas otimistas tendem a apresentar maior atividade no córtex pré-frontal, área relacionada à tomada de decisões e à regulação emocional. Ou seja, quem pratica o otimismo lida melhor com desafios e consegue manter a calma em situações adversas. Além disso, o otimismo diminui a produção de cortisol, o hormônio do estresse. Menos cortisol significa menor risco de doenças cardíacas, diabetes e distúrbios do sono. Na terceira idade, esses benefícios são ainda mais relevantes, já que o cérebro passa por mudanças naturais. É isso, achei importante trazer algo científico também, para ver como que é o funcionamento do otimismo no cérebro. Então, assim, recursos da ciência, recursos da religião, recursos da prece, recursos que Joana de Ângeles nos oferta, recursos que Jesus nos oferece todos os dias das nossas vidas. Sejamos mais otimistas, olhemos mais para o céu azul, para a grama verde, apesar das dificuldades, apesar do mundo em tantas guerras, oremos por cada criatura humana que está passando os horrores da guerra. Nós não vamos deixar de lado, não vamos deixar de reconhecer o sofrimento que existe no mundo, mas vamos buscar um pensamento mais suave, sereno, mais feliz, ver coisas bonitas, ouvir uma boa música, assistir algo mais positivo na TV, isso é muito importante. Era essa a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que tenha tocado os corações. Muito bom. Muito obrigada.